E acaba de me chegar uma outra reportagem inédita de São Paulo. É uma dor incomparável de uma mãe. No mesmo dia, essa mãe aqui de São Paulo, ela viu duas filhas serem vítimas de crimes bárbaros. Em um deles, a menina de 22 anos, grávida de 7 meses, foi atacada por esse homem, segundo a polícia, o marido Robson. Eles eram casados há 8 anos, têm 3 filhos. Um ataque de ciúmes fez com que ele acabasse com a vida da mulher grávida. Robson foi preso ainda no local do crime. Vem para mim, por favor. Também na mesma família, também em São Paulo, horas antes desse assassinato. A irmã de Marinês, essa menina que nós não vamos mostrar o rosto, é deficiente. Ela precisa de cuidados médicos, é levada até o hospital. Na porta do hospital em São Paulo, esse homem aparece e diz: quer ajuda para empurrar a cadeira de rodas? A menina deficiente, a mãe dela diz. Elas dizem sim. Ele empurra a cadeira de rodas dentro do hospital, se passa por acompanhante, a mãe da deficiente sai, vem para mim por favor, para pegar água. Quando a mãe, que já ia descobrir pouco tempo depois que a outra filha estava morta, a menina deficiente no leito do hospital estava sendo abusada sexualmente por esse homem. Acompanhe os detalhes. Duas tragédias. A mesma família. Uma dor sem fim. É uma dor muito grande. Um caso jamais visto pela polícia. Que é algo muito peculiar, algo que eu nunca tinha visto antes e provavelmente nunca verei. 2 criminosos que não se conhecem, mas que juntos destruíram uma família. Coisa horrível, a cena que, olha, não vai sair da minha cabeça nunca mais. O cenário de um dos crimes que ficou marcado. Num intervalo de poucas horas, 2 irmãs gritavam por socorro. Enquanto uma delas era socorrida pela mãe, a outra era atacada pelo marido. É muito triste porque eu tentei salvar ela e não consegui. Eu queria salvar ela, mas eu não consegui, que ela pediu minha ajuda. Aí eu não consegui salvar ela. Marinês Santos, de 22 anos, estava grávida de 7 meses, quando foi morta pelo marido Robson Figueiredo, nesta casa em que eles moravam, em Guarulhos, na Grande São Paulo. Horas antes, a irmã de Marinês, que é deficiente, foi abusada por um homem durante uma consulta no hospital. E foi em uma das salas desta delegacia que Márcia, a mãe das 2 jovens, recebeu a notícia. E a Polícia Militar também, através do 90, recebeu a notícia de que havia acontecido um crime de um homicídio contra uma moça aqui na região de Pimentas. A oportunidade que essa moça havia sido vítima pelo seu próprio marido, que utilizou uma faca para golpear essa vítima. Mãe e filha iriam para o hospital para uma consulta de rotina. A jovem, de 24 anos, é deficiente e usa cadeira de rodas. Assim que elas chegaram no local, se preparavam para atravessar a rua. Foi quando Jurandir apareceu. Muito educado, ofereceu ajuda. Perguntou para Márcia se ele poderia empurrar a cadeira de rodas da filha dela. Márcia aceitou. Assim que eles chegaram no hospital, ela pediu que Jurandir ficasse com a filha para que ela fosse até o bebedouro. Minutos depois, quando Márcia voltou, flagrou Jurandir abusando da jovem. Os pacientes e atendentes que estavam no local também viram e começaram a gritar. Rapidamente, Jurandir fugiu. Esse indivíduo, até então desconhecido, ele fugiu e se escondeu em algum lugar dentro do hospital. Os seguranças do hospital realizaram uma busca e encontraram esse indivíduo escondido em um dos cômodos do hospital. O detiveram e trouxeram até aqui para sair do quarto DP de Guarulhos. Enquanto mãe e filha estavam a caminho da delegacia para registrar o boletim de ocorrência por abuso sexual, neste endereço, a filha mais nova de Márcia estava prestes a morrer. Naquela noite, Robson chegou em casa e parecia estar bem. Falou comigo, brincou comigo, brincou com as minhas filhas, deu a bicicleta para minhas filhas andar. Minutos depois, ele subiu as escadas e foi para casa. Não ouvi nem a discussão dele, porque toda vez que eles iam discutir,
eu escutava, né? Porque a gente é parede com parede. E eu não escutei eles discutindo. Era por volta das 8 horas da noite. Marinês estava na cozinha, preparando o jantar. Aparentemente estava tudo bem, não houve nenhuma discussão. Até que os gritos de socorro começaram. Robson a atacou pelas costas. Desesperada, ela começou a gritar pela vizinha, que mora nesta casa ao lado. A moradora correu. Exatamente daqui, viu a vítima sendo atacada. Desesperada, ela saiu de casa para pedir ajuda. Os filhos do casal estavam no quarto e viram tudo. Marinês ainda conseguiu correr. Ela veio por este corredor para tentar pedir ajuda na casa da vizinha. Assim que ela entrou aqui, cerca de 4 crianças estavam jantando no local e se assustaram com a chegada da vítima. Uma das crianças ainda tentou fechar esta porta de alumínio, só que Robson foi ainda mais rápido. Ele empurrou a porta e quebrou o vidro. Assim, ele teve acesso ao local. Marinês correu. Veio aqui pela sala. Desesperada, a todo momento pedia por socorro. Ela já estava muito ferida. Mesmo assim, Robson não terminou de agredi-la. Ele seguiu a vítima até este canto do quarto. Segundo as testemunhas, Marinês passou aqui pela cama e tentou pular por esta janela para ter acesso a outra casa. Na tentativa de pedir socorro, estava desesperada. Só que Robson continuou com as agressões. A vítima não teve como se defender. Aos poucos, os gritos de socorro acabavam. Ela acabou morrendo exatamente aqui. Meu marido segurou na mão dele para segurar a faca, para não machucar as crianças. Aí meu marido segurou a mão dele e meus filhos correu, pegou os filhos dele, correu e desceu. E aí ele pegou e meu marido saiu para fora, né? Me falou assim, Vânia, eu não consigo mais salvar ela. Depois de matar a esposa, Robson saiu aqui da casa da vizinha e seguiu por este corredor. Segundo testemunhas, ele ficou exatamente aqui, ainda armado e ameaçando quem passasse pela rua. Muitas pessoas ainda tentaram ajudar, queriam subir para resgatá-la, só que ele sempre ameaçava. Os filhos da vizinha ainda estavam no local do crime. O pai deles, desesperado, queria subir de qualquer forma para resgatá-los. E daí de baixo disse para Robson que iria subir para pegar as crianças. O criminoso disse que ele poderia subir. Só que quando ele passou por essas escadas, foi surpreendido por Robson, que estava com um pedaço de madeira e o agrediu. Na mesma hora, o vizinho caiu da altura deste sobrado e ficou no meio da rua, gravemente ferido. A polícia foi chamada. Robson ainda tentou agredir moradores, mas foi contido até a chegada dos policiais. Todo mundo que ele olhava, ele falava que ia ser o próximo. Ele olhava e falava assim, você vai ser o próximo. Marinês morreu no local. Márcia e a filha vieram para esta delegacia onde o caso foi registrado. Elas ainda estavam muito assustadas, abaladas com o que havia acontecido. O criminoso estava preso em flagrante também aqui no local. O que Márcia não imaginava era que o pior ainda estava por vir. Cerca de 1 hora depois, policiais militares deste batalhão, que fica ao lado, receberam uma denúncia pelo 190 de que um homicídio havia acontecido em um bairro próximo. Imediatamente, as viaturas saíram daqui e foram para o local. O delegado foi avisado sobre o assassinato, só que até então ninguém sabia quem era a vítima. Mas, minutos depois, o celular de Márcia tocou. Era a vizinha, informando que a vítima era a filha mais nova dela. Os policiais militares compareceram até o local e encontraram essa vítima toda machucada, toda ferida. E esse rapaz não fugiu, permaneceu no local e proferindo frases desconexas. O casal morava nesta casa há cerca de 8 anos. Os vizinhos contam que nunca presenciaram agressões entre eles, apenas discussões e que logo estava tudo bem. Os dois estavam felizes, já que a filha estava prestes a nascer. Segundo os moradores, Robson sempre tratou Marinês muito bem. Eles contam também que por muito tempo ele trabalhou em uma empresa de carga, na região central de São Paulo. Jurandir e Robson foram presos em flagrante. 2 histórias tristes que marcaram para sempre
a vida de uma família. Eu tava com a pressão alta, ela, mãe, toma um remédio de pressão pra senhora não passar mal. Eu não quero ver você morrer. Eu falei, muito menos eu você, minha filha. E ela foi primeiro do que eu.